Olá, amigos e amigas, mais uma Hora do Café, a primeira de 2023. Hora do Café, um tempo para refletir e conhecer. Sabe aquele papo informal, polêmico ou não? É aqui. Vamos tomar um café especial? Hoje com Adriane Werner, que vamos conversar sobre um tema espetacular, na minha opinião, que é a comunicação. A comunicação a comunicação interpessoal e em público. A Adriane é jornalista e especialista em comunicação pessoal, mas ao invés de eu ficar apresentando como nosso bate-papo informal, eu vou pedir para a Adriane se apresentar. Adriane, as pessoas que vão nos assistir aguardam a sua palavra. Está com você. Que coisa boa, Armando. Que bacana a sua apresentação. Já entrei no clima aqui. Que honra ser a primeira do ano. Que seja um ano abençoado, cheio de energia para todos nós, porque a gente já começa nesse pique, nessa energia boa por aqui. Eu sou a Adriane Werner, sou jornalista, 31 anos de atuação no jornalismo e 19 desses 30 anos eu tenho dedicado aos treinamentos em comunicação. Comecei trabalhando com a questão do media training, porque eu venho de televisão, trabalhei por 16 anos em televisão, e na televisão eu recebia muitos entrevistados e percebia que às vezes o entrevistado não conseguia a sua melhor performance porque ficava nervoso, não sabia se devia olhar para a câmera, se devia olhar para mim, que era entrevistadora, o que fazer com as mãos, que é sempre o nosso dilema. Então eu já era professora universitária nessa época também, falei, eu posso juntar as minhas habilidades de sala de aula com as minhas habilidades de televisão e ajudar as pessoas a estarem melhor nesses momentos de entrevista. Então, o primeiro treinamento que eu desenvolvi na área da comunicação pessoal foi o que a gente chama de media training, como dar entrevistas, como estar na mídia em geral. Hoje em dia, inclusive, media training inclui até isso que a gente está fazendo aqui, essas novas mídias, mas na época, as mídias tradicionais, isso há 19 anos atrás. Mas aí eu pensei, tantas outras situações de comunicação na nossa vida, não é só para dar uma entrevista. Às vezes, até na reunião da escola do filho, a gente precisa ter voz para poder ser ouvido, para poder fazer valer as nossas opiniões, o nosso posicionamento. Então, eu comecei a estudar e mergulhar na questão da oratória, que até hoje é o meu carro-chefe, a arte e as técnicas do falar em público. E a comunicação é um verdadeiro guarda-chuva, não é, Armando? Então, sempre vão chegando novos temas que têm uma convergência muito grande. Então, hoje, por exemplo, eu trabalho muito com conceitos de comunicação interpessoal, não é só o falar em público, não é só a oratória, porque a comunicação interpessoal nós fazemos o dia inteirinho, ela também precisa ser pensada, trabalhada, melhorada. Por exemplo, conceitos da comunicação não violenta estão super em alta nas organizações. Então, é sempre um guarda-chuva que vem trazendo novos temas. A própria etiqueta profissional, o comportamento profissional tem tudo a ver com comunicação. Então, são vários os temas que estão dentro desse mesmo guarda-chuva, dentro deste grande assunto que é a comunicação. E uma coisa que você falou agora, que seria já uma pergunta para você. Vamos lá. Nós temos uma questão bem interessante e eu falo para as pessoas. Bom, eu vou dizer para você, embora nós temos um papo informal, como eu tenho um tema, eu preciso me preparar, eu preciso, vamos dizer, não ter um planejamento tão grande, porque não preciso ser um planejamento tão grande, mas mesmo num bate-papo informal, mesmo por exemplo, numa reunião, eu preciso ter um pequeno planejamento, alguma coisa, alguma maneira de me preparar para conversar, para me comunicar. Porque eu lembro de uma situação bem interessante que aconteceu, não vou falar o nome da empresa, mas tinha um sujeito que era um doutor, era o especialista naquele assunto. E ele tinha que escrever as coisas para divulgar a empresa e divulgar as normas da empresa. Então, de repente, o pessoal começou a comunicar que era muito rebuscado, como ele falava, como ele se comunicava, e ele veio com a máxima: eu escrevo,
vocês que entendam. Eu fiquei, na hora, eu tive vontade, eu era apenas um funcionário da empresa, eu tive vontade de levantar e pegar ele pelo pescoço e falar, gente, isso não é comunicação. Exatamente. Você sabe que essa questão do planejamento, como é que você... Que dicas você daria para a pessoa? Você tocou em 2 pontos super importantes aí. A primeira é essa questão do planejamento. Sim, sempre envolve um planejamento, e como você mesmo destacou, não é um planejamento rígido. Assim como nem nas empresas o planejamento estratégico pode ser rígido, ele precisa ter essa flexibilidade. Então, por exemplo, para um bate-papo como o nosso, eu fiz, durante muitos anos, eu mediava debates na emissora em que eu trabalhava, então eu tinha lá 1 hora de debate para mediar. 1 hora de entrevista ao vivo para fazer com o convidado. Logicamente que a gente tinha uma sequência lógica, nós vamos começar com tal assunto, no segundo bloco a tônica vai ser tal assunto, no terceiro bloco vai ser esse, no quarto vai ser um fechamento assim, assim, porque aí fica redonda essa conversa. E nunca sai exatamente como planejado. Outro dia até fiz uma publicação nas minhas redes sociais dizendo assim, sempre tem um planejamento, mesmo quando a princípio é de improviso, e sempre foge do planejamento, mesmo quando a princípio é rígido. Então, sempre tem um quê de planejamento e sempre tem um quê de improviso. Isso é o que dá a dinâmica da vida, isso é o que torna as coisas mais naturais. Sempre deve envolver um planejamento, para a gente não chegar no susto na questão. Armando, fala para mim sobre programação neurolinguística. Eu sei que esse é o seu assunto. Espera aí, por onde é que a gente vai caminhar? O que você quer saber com isso? Então, precisa ter uma linha mestra. Isso eu considero extremamente importante. Agora, eu queria comentar um pouquinho sobre esse exemplo que você deu da pessoa que era altamente erudita e dizia, vocês que lutem, como está na moda dizer agora, né? Vocês que lutem para entender o que eu quero dizer. Eu trabalho muito com a área religiosa, e eu tenho um cliente, vamos chamar assim, eu tenho um cliente que é padre, e ele tem exatamente esse problema. Ele é pós-doutor, ele estudou em Roma, e aí você vai assistir uma homilia dele para os iniciados. É lindo de morrer, uma verdadeira aula, mas aí ele vai fazer uma pregação. Por exemplo, a paróquia onde ele atua é perto de uma comunidade muito pobre, de uma favela, como se dizia antigamente, hoje se chama de comunidade. As pessoas são iletradas, as pessoas têm muito pouca escolaridade. Você acha que alguém consegue acompanhar o raciocínio erudito dele? Não. Então, essa é uma das máximas que caiu com o advento da comunicação não violenta, que parece que é uma ciência muito nova, né? Mas os estudos são desenvolvidos desde os anos 60. Mas a comunicação não violenta pôs por terra. Tem até um meme que diz assim, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende. Mentira! Nós precisamos ter toda a preocupação sobre como é que a nossa mensagem vai ser recebida. Porque ela só faz efeito quando é recebida, não é? Exatamente. Então não adianta falar para as paredes. E uma coisa que é interessante é aquela história do você, quando as pessoas vão falar, eu estou falando, você que se vire para entender, né? Ou a comunicação fica assim, fica nas entrelinhas, principalmente dentro de uma organização, e hoje eu diria, e isso é a continuidade, eu estou conversando com você através de um mecanismo, de uma maneira, de uma forma de comunicação que agora ela tem que ser mais precisa. Porque quando eu estou presencialmente com você, e nosso trabalho, você como jornalista e eu como palestrante também, ambos palestrantes, quando a gente está num palco, quando está de frente com as pessoas, nossa, é tranquilo, você às vezes não precisa falar nada. O seu próprio corpo já faz a comunicação. Mas quando estamos aqui, essa comunicação, não adianta você chegar a falar para um bom entendedor, meia palavra basta. Não, senhor. Né? Não mesmo. Ou então, é o negócio do pingo nos is, né? Para quem sabe, um ponto é sei lá, uma frase que eu não consigo nem lembrar como funciona. Eu também não lembro direito como era, mas era assim, um ponto é uma frase, alguma coisa nesse sentido, mas não é não, né? Não é. Pingo no i, letra, uma coisa assim. Eu brinco com os meus alunos que eu tenho um mantra, e eu faço eles repetirem comigo esse mantra. O óbvio também precisa ser dito.
Precisa ser dito. Porque o que é óbvio para mim pode não ser para você, porque o que é óbvio para você pode não ser para mim, então o óbvio também precisa ser dito. Não é? No jornalismo, a gente tem uma coisa que se chama suíte do assunto, ou switcher do assunto. Por exemplo, vai falar sobre, sei lá, um desastre que aconteceu, e aí você vai dizer o que aconteceu de novo, porque a notícia tem que ser nova, né? Mais 5 pessoas foram encontradas com vida nos escombros do desabamento do prédio tal. Se a pessoa chegou agora e está sabendo só agora do assunto, ela precisa se inteirar. Então, precisa ter uma suíte, precisa ter um relembrar, né? Como a gente via nos jornais, hoje em dia quase não tem mais jornal impresso, para saber sobre o assunto, para entender o assunto. Isso traz a suíte. O que aconteceu até agora? O prédio que fica localizado não sei aonde, desabou no dia tal por causa disso ou daquilo. Tantas pessoas morreram, tantas ficaram feridas. É relembrar o assunto. Para as pessoas conseguirem se inteirar. Então, você manda um e-mail para mim dizendo assim, sei lá, sobre o assunto que nós conversamos na semana retrasada, a minha resposta é sim. Peraí, o que a gente conversou semana retrasada? Então, não custa ter um remember, né? Uma relembrada do assunto. Isso é comunicação, isso é tornar a comunicação mais clara, mais direta. Tem 2 pontos que você abordou agora que são importantes. É você ter uma comunicação clara e, como você disse aí, você relembrar sobre aquilo que nós estamos conversando. Isso é fantástico. E eu acho que é uma das coisas que eu aprendi ao longo desta vida. Olha, o nosso tema é tal, né? Você lembra disso? Porque às vezes você conversa com a pessoa, combina alguma coisa com a pessoa, mas ela não vai lembrar. Até porque eu não sei quanto a pessoa recebeu de informações, de e-mails, de WhatsApps, de Twitter, não sei o quê. E hoje nós somos bombardeados de informação o tempo todo. E aí você vai lembrar como eu estava fazendo, vou lembrar, mas o que será que eu falei para a pessoa? Será que eu me comuniquei? Eu mesmo, outro dia eu participo de vários grupos, né? Porque, como profissional, também trabalhando com a comunicação, principalmente comunicação organizacional, participo de vários grupos. Às vezes eu tenho que dar uma selecionada, mas alguém chegou e mandou uma mensagem para mim dizendo: lembra de mim? Opa! Até uma aflição. Aí a gente tem que usar aquelas respostas padrões. Eu estou vendo que seu rosto é familiar, mas não estou lembrando exatamente de onde. Eu já comecei a fazer um trabalho junto comigo de me preparar para, quando eu sento aqui, né, eu estou montando, o meu escritório agora está ainda em montagem, mas a hora que tiver tudo pronto, é como se eu tivesse isolado e estou eu com a pessoa que está lá. Então, como é a pessoa do intra, que você comentou bem, que é uma coisa que as pessoas às vezes falam: olha, eu comuniquei, eu falei. Falar muito não significa você estar se comunicando bem. Agora, o intra. O que é o intra nessa nossa comunicação? Você já abordou um pouquinho, mas eu queria que você... Eu adoro essa questão. Dar uma apertada no pessoal que vai assistir. Eu adoro falar sobre comunicação intrapessoal, até porque a primeira vez que eu vi esse termo, eu disse assim, imagina, isso aí é coisa para maluco, eu não falo sozinha. E aí a gente olha para dentro e diz, espera aí, eu falo sozinho o dia inteiro. Nós falamos muito conosco, né? A comunicação intrapessoal é exatamente isso, os nossos diálogos internos. Todas as nossas angústias, anseios, dúvidas, dilemas, tomada de decisão. Você pode, por exemplo, se aconselhar com várias pessoas sobre comprar ou não comprar um carro, trocar ou não trocar de carro, mudar de cidade ou não mudar de cidade. Mas, no fundo, a decisão é você com você mesmo. Isso é a nossa comunicação intrapessoal. E quanto mais clareza, porque, de novo, também na intrapessoal valem as 4 grandes características da comunicação: clareza, objetividade, coesão e coerência. Então, quanto mais clareza a gente consegue na nossa comunicação intrapessoal, interna, mais forte vai ser a nossa tomada de decisão. E aí ela passa por um ponto que eu digo que dói,
mas é extremamente necessário, fundamental, que é o autoconhecimento. A gente precisa muita coragem para buscar o autoconhecimento. E a gente vai se deparar com coisas que a gente nunca percebeu, mas que a gente ia escondendo da gente mesmo. Então, isso é fundamental para nós conseguirmos também botar para fora, chegar na comunicação interpessoal de maneira mais saudável. Agora, na pandemia, a gente sentiu muito isso, não é? Porque com isolamento, com a falta do encontro presencial, a falta do toque físico, a falta de estar com as outras pessoas, muitos de nós precisaram finalmente encarar nós mesmos. E aí dói, né? Dói, mas é fundamental. E a questão, por exemplo, para mim, né, eu tive conversando muito com os amigos e o que eu vi é o seguinte, muitos já estavam se preparando para um momento que está acontecendo agora, que foi antecipado pela pandemia. Uhum. Eu sou muito amigo também de Eduardo Carmelo, que já foi um que teve o horário a hora do café comigo, a última hora do café do ano passado foi com ele. Então, ele me disse uma vez uma coisa muito interessante. Você está preparado para 2025, Arnaldo? Eu falei, por quê? Porque em 2025 a gente vai ter muito mais bate-papos, comunicações através da internet à distância do que presencialmente. Falei, não, ainda não. Eu realmente não estava me preparando. Eu vinha fazendo as coisas devagarzinho. Tudo bem, sabe aquela E a coisa? pandemia acelerou isso tudo. Aí, de repente, a gente para e durante o primeiro mês de pandemia, gente, eu olhei para dentro de mim e falei, gente, eu preciso mudar tudo. Eu preciso começar a me aprimorar para conversar com as pessoas através da internet, através dos processos das redes, e de uma forma, como você disse, não violenta. Uhum. O que o pessoal está comentando muito hoje, Armando, mas comunicação violenta já existe há milênios? Sim, já existe. Só qual é o processo? É que agora a gente toma consciência desse. Exato. Agora a gente começa, antes de... Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que faz parte de uma filosofia que eu adoto, é pensar para pensar, pensar para falar, pensar para agir. Quando eu ponho essas três frases como base da minha comunicação, ela sai redonda, como a gente, eu gosto de falar, ela sai redonda, como algum cafezinho que você fala, que delícia, redondinho. Nossa, perfeito, né? Porque veja só, o pensar para pensar é justamente o olhar para dentro. Exato. É a comunicação intrapessoal. Pensar para falar. O que eu estou entregando para o outro na minha comunicação interpessoal? E o pensar para agir. Como é que eu ajo na sociedade, nos grupos, no público? Né? Então, tem tudo a ver com esse caminhozinho aqui da comunicação também. Isso já vem sido comentado e a gente começa a ver os exemplos. Nós temos milhões de exemplos de pessoas que tinham uma comunicação fantástica e que a gente sabia como. A gente pega os grandes personagens que conseguiu um grupo grande de pessoas, mas eu começava a imaginar, por exemplo, vamos pegar aí o Martin Luther King, ele vai ter que falar para um todo, como pastor que ele era, para um público enorme e que não tinha o mesmo conhecimento que ele tinha. Será que ele não parou para pensar e fez toda uma reflexão, todo um planejamento antes? Ou simplesmente ele chegou e falou, como outro dia, falou, eu vou lá e falo de improviso. Opa! Não, com certeza não, até porque o discurso, o maior discurso histórico dele, que é o Eu Tenho um Sonho, tem técnicas de comunicação muito evidentes. A própria repetição da frase Eu tenho um sonho ao início de cada parágrafo é técnica de comunicação, é gatilho mental que ele está disparando na gente, né? Então, qual é o sonho que ele vai discorrer agora? Qual é o sonho que ele vai discorrer agora? E tudo dentro de uma unidade, que é a questão do contra o racismo, pela inclusão. Então, tem muita técnica ali. Claro que deve ter sido muito bem planejado, com flexibilidade, com chances para o improviso, mas muito bem planejado. Não, e uma das coisas que eu acho que eu queria, para mim é muito importante você estar aqui nessa hora do café,
porque começa a desmistificar a ideia de que, para falar em público precisa de um dom, precisa nascer com o dom. Não mesmo, não mesmo. Para me comunicar bem com as pessoas, é um dom que as outras pessoas têm. Não, você pode aprender. Aí, algumas pessoas aprendem fazendo cursos comigo ou com você. Né? Vai lá e faz um curso com a dona Adriane. E outras pessoas aprendem pela observação. Ela fica notando como funciona e procura pegar aquele conhecimento e transformar e usá-lo de acordo com a sua vida, de acordo com o que na PNL a gente chama de modelo do mundo. Eu estava lembrando, não sei se você lembra, tinha aquele locutor que infelizmente teve um acidente, Osmar, isso. E ele tinha uma maneira de fazer a locução dos jogos de futebol, era toda especial dele. Era muito dele, né? Muito. Ripa na chulipa. Agora, não adianta, não é para você imitar a pessoa, mas sim para a gente observar qual é a maneira como você fala que você pode trazer o seu jeito. Né? Então, quando você fala... Que a gente vai criando a nossa marca registrada, né? E os dois caminhos funcionam, né, Armando? Isso é que é muito bacana. Eu digo que a prática é a nossa melhor escola, a observação. Agora, a gente dá o caminho das pedras, a gente facilita esse caminho, né? Grande exemplo que você lembrou de Osmar Santos, ele é realmente ainda, né? Tantos anos depois, que ele já não é mais um grande comunicador, infelizmente, por causa do problema que teve com o acidente, ficou com problemas na fala e tal, mas ele deixou seu legado com uma marca muito própria. E todos nós podemos, e eu digo até devemos, desenvolver essa marca, descobrir essa marca, qual é o nosso grande estilo de comunicação. E é bem importante isso que você vinha destacando. É importante que nós sejamos nós mesmos na nossa comunicação. Eu sempre digo, a técnica a gente tem que adotar aos poucos para que ela passe a fazer parte do nosso jeito de ser. E não simplesmente vestirmos uma técnica, porque senão seríamos todos iguais. Fizemos um curso de oratória, saímos do curso falando na mesma velocidade de voz, com a mesma melodia, com o mesmo gestual, com a mesma postura, a mesma movimentação. O que adianta? Que graça vai ter? Que pluralidade vai ter? Então, o Armando vai ter que sempre ser do jeitinho do Armando, a Adriane sempre vai ter que ser do jeitinho da Adriane. Você citou o exemplo do Osmar Santos, eu gosto de citar um outro exemplo que vem do esporte também, que é o exemplo do Bernardinho do vôlei. O Bernardinho veio do vôlei e se tornou palestrante. A primeira vez que eu assisti uma palestra do Bernardinho, eu era até mestre de cerimônias do evento em que ele palestrou, eu olhei e falei assim, cara, ele faz tudo errado. Ele faz tudo ao contrário do que eu ensino nos meus cursos, porque ele fala rápido, ele gesticula muito grande, aquele sotaque carioca, às vezes a gente não consegue entender, muita ansiedade na fala, parece que está brigando com a gente. Mas em seguida eu pensei, peraí, é o Bernardinho? Você consegue imaginar o Bernardinho falando com serenidade? Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje eu quero trazer para vocês o quanto o vôlei pode nos ensinar sobre o trabalho em equipe. Você dizer, meu Deus, o que deram para ele tomar? Né? O que fizeram para desacelerar o Bernardinho? Tem que ser do jeito dele, senão destoa. Então, o principal é que a gente não se deixe formatar por técnicas. A técnica tem que ser usada. Aquelas que ressoam com o nosso íntimo, nós vamos adotar paulatinamente, gradativamente, para que a gente possa lapidar a nossa comunicação. E não simplesmente a partir de agora eu vou falar tudo certinho, porque vai perder totalmente a sua naturalidade. Não, e fica falso. A pessoa, claro. Fica falso. As pessoas falam, não, pera, não é a pessoa que eu conheço, não é o Armando que eu conheço. O Armando, você usou um exemplo, e eu gosto de usar o exemplo, às vezes, de pessoas comuns, né? Que está lá. Eu trabalhei no Banco Central durante muitos anos e nós tínhamos um colega que era especialista em câmbio. Ele era o gestor da área de câmbio e ele dava cursos.
Para você ter uma ideia, os cursos de câmbio que ele fazia para os colegas tinha fila de espera. Olha só. E eu já estava trabalhando com essa questão da comunicação, e eu fui um dia assistir para saber, pô, vamos entender por que esse sujeito faz tanto sucesso. Ele ficava o tempo todo andando. Ele pedia para colocar a sala em formato de U e deixasse um espaço para ele poder caminhar atrás. Ele passava 40 minutos andando, falando, né? E depois, quando dava 40 minutos, ele tinha um alarmezinho, que era uma galinha, esses alarmes de cozinha, tocava o alarme, ele falava 5 minutos de intervalo. Poxa, mas ele está fazendo tudo errado, porque ele fica falando o tempo todo e as pessoas... Mas como que ele consegue fazer? Aí ele tinha um discurso fantástico. Então, o que acontecia? Ele estava lá comentando, por exemplo, sobre uma mercadoria que veio do estrangeiro, que não sei o quê, pegou um navio e chegou no porto de Santos. Ele imitava, ele fazia o som a onomatopeia. Ele vivia o que ele estava transmitindo. Aí ele falava, agora as pessoas vão ter que digitar. Ele fazia tudo. Ele encantava as pessoas, era muito engraçado. E como ele ficava andando o tempo todo, as pessoas não tinham como ficar olhando para ele, tinham que ouvi-lo. Ele criou uma técnica. Depois eu cheguei para ele e falei, cara, você faz tudo diferente, mas parabéns. E dá certo. Agora, você veja como... E tem super técnica, né? Se a gente vai pela linha da PNL, por exemplo, vou entrar na sua área aí. Olha como ele despertava os 5 sentidos das pessoas. Não é somente bater na tecla do visual e auditivo. Despertava tudo. Sim. Porque o fato de não vê-lo, quer dizer, eu preciso prestar mais atenção. Eu brincava muito com as crianças, assim, fecha os olhos, você vai ouvir com o coração. Então, eu não estou vendo, eu preciso ouvir melhor. O barulho me remete à cena de não sei o quê. Eu sinto como se eu estivesse teclando no computador. Eu estou enxergando o navio chegando ao porto, porque ele faz todo o mise-en-scène, né? Então, isso é extremamente importante na comunicação, a gente despertar a pessoa. Eu não preciso ter um recurso visual para despertar a pessoa que é mais visual. Eu posso, até com palavras, fazer com que ela enxergue uma imagem. Eu não preciso somente... a pessoa é sinestésica, eu vou falar de sensações, eu não preciso tocar nela, não é verdade? Exatamente. Então, a gente desperta isso nas pessoas com a comunicação. E era muito... eu sempre lembro desse exemplo, porque era muito engraçado. As pessoas se divertiam, prestavam atenção e aprendiam. E não sentiam o tempo passar. O aprendizado não era um fardo. E para ele, como ele falava o tempo todo, aqueles 40 minutos, o curso demorava 2 dias. Você imagina 2 dias uma pessoa falando o tempo todo? Às vezes tinha os exercícios que o pessoal fazia, ele preparava tudo, tinha os momentos. Mas a maior parte do tempo era ele falando, ele contando histórias. Agora, entramos num ponto que você começou a colocar e que eu acho que é importante, o famoso storytelling, né? O storytelling. Adoro storytelling. Você conta histórias, fala de metáforas. E ele fazia isso, ele fazia onomatopeia muito. Às vezes ele contava uma história sobre o sujeito que vinha nos andando. Você fala, mas o que tem a ver isso com câmbio? Não, ele conseguia, e acho que talvez seja uma dica que você daria. Como é que a pessoa pode pegar a boa comunicação e unir essa boa comunicação ao tema que ele precisa desenvolver, seja interpessoal ou em público? Como é que é isso? Contar histórias é a nossa ferramenta didática mais poderosa, mais poderosa. Às vezes eu não tenho um PowerPoint maravilhoso, um vídeo super legal para mostrar para as pessoas, para criar um clima, mas eu tenho a minha boca, o meu corpo, a minha saliva para contar uma história. Quando a gente conta uma história, a gente provoca o que em comunicação a gente chama de processo de identificação.
A pessoa se projeta para dentro daquela história. Quem de nós nunca entrou pela madrugada assistindo uma série, lendo um livro que você diz, eu só vou ler mais um capítulo, e quando você vê o dia está amanhecendo? Esse é o poder da história, e todos nós temos esse poder. Basta que a gente aceite a ideia de contar histórias. Todos nós somos contadores de histórias. E como o seu amigo contava, vivendo a história que você vai contar. Não é simplesmente assim, tinha uma menina que usava um chapeuzinho vermelho e tinha o apelido de Chapeuzinho Vermelho. Um dia ela quis levar um doce para a vovó. Tem que viver o que você está contando, tem que sentir, a pessoa tem que se projetar para dentro daquela história. E aí, para isso, nós temos algumas técnicas, várias técnicas. A literatura nos traz técnicas milenares sobre como construir uma narrativa de forma envolvente. Hoje em dia está muito na moda a gente falar sobre a jornada do herói, que é uma técnica descoberta, né? Uma percepção que o Campbell, né? Joseph Campbell, percebeu lá nos anos 40, final dos anos 40, ele falou, opa, peraí, as grandes histórias que chegam aos nossos ouvidos, aquelas que todos nós conhecemos, aquelas que nos prendem, elas têm um tronco comum, e ele chamou isso de jornada do herói. Então, é criar, mais uma vez eu vou usar um termo muito próprio seu, Armando, da PNL, criar gatilhos mentais. Quando a gente conta história, a gente tem que ter momentos de alta. Sim. Esses momentos de alta fazem com que as pessoas fiquem ligadas. Então, eu vou te contar, por exemplo, assim, Armando, você não acredita o que me aconteceu no fim de semana. Esse você não acredita te desperta alguma coisa. Opa, peraí, ela vai contar alguma coisa inacreditável. Eu estava andando pela rua, um dia comum, mas de repente, alguma coisa bem inesperada vai acontecer, porque ela disse de repente. Isso tudo funciona como gatilho. Na mente, na cabeça, nos ouvidos e nos corações das pessoas que estão nos ouvindo. Então, é isso que a gente deve fazer quando está contando história, criar esses momentos de alta, porque se por acaso a pessoa se distraiu, ela vai voltar a prestar atenção nesses momentos. Então, em resumo, assim, com todos os riscos de uma simplificação, mas o que nos diz a jornada do herói? Que é uma das inúmeras técnicas de narrativa que a gente pode construir. O nosso herói é um cidadão comum, pacato cidadão, vivendo uma vidinha ordinária, cotidiana, simples, mas de repente ele recebe um chamado à aventura. Aí ele diz, não, isso não é para mim, eu sou um cidadão comum, não vou seguir essa aventura. Mas fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Até que aparece um mentor, e o mentor o pega pela mão e diz, vamos juntos viver essa aventura. E os dois saem pelo mundo para viver essa aventura. Vão enfrentar obstáculos, vão ter vitórias, vão ter derrotas, para dar uma graça na história, não dá para ser só vitória. Vão encontrar amigos, que serão grandes aliados nesta luta. Vão encontrar inimigos, mas tem um inimigo principal. E ao final de todo esse vai e vem, de todos esses obstáculos, tem a grande batalha final, que é aquele momento em que a gente acha que o nosso herói não vai conseguir. Nos filmes, por exemplo, é aquele momento em que o herói fica pendurado num prédio, arranha-céu, só por uma mão, aí escorrega um dedo, escorrega mais um dedo, escorrega mais um... Ai, ele vai... Mas alguma coisa acontece que ele consegue vencer a batalha final. Às vezes a história termina aí, às vezes ainda tem uma última fase que o autor chama de retorno com o elixir, que é quando ele volta à sua comunidade e a sua comunidade está refeita por causa da luta dele e ele também tem a sua vida restaurada por causa dessa luta. Gente, quantas histórias a gente consegue encaixar nesse padrãozão? Todas, praticamente todas. Você pode contar a sua história de vida seguindo os passos da jornada do herói. Eu era uma criança normal, estudava numa escola particular ali do meu bairro, tinha minha turminha de bairro. Estou contando a vida do cidadão cotidiano, comum, normal. Mas um dia eu tive um sonho diferente e eu acordei incomodado com aquele sonho. Eu falei, poxa, eu quero ser bombeiro quando eu crescer. E aí você vai construindo sua narrativa a partir do passo a passo da jornada do herói. Você pega as histórias bíblicas, Maria de Nazaré, uma menina novinha, vivendo os preceitos do judaísmo, tudo dentro dos conformes, prometida em casamento ao José, que era um rapaz um pouco mais velho, mas de repente ela recebe a visita de um anjo, a chamada aventura. E o anjo diz, Maria, você vai ser a mãe do nosso Salvador. Não, eu nem conheço o homem. Mas o anjo diz, o anjo é o mentor, né? Não, vamos lá, vai dar tudo certo, eu vou estar do seu lado. José, a mesma coisa.
levando sua vidinha normal, prometido em casamento a Maria. Maria parece grávida. O que ele pensa? Eu vou abandoná-la? Eu posso? A lei me garante isso. Eu vou abandoná-la em segredo para ela não precisar pagar por esse problema, para ela não ser apedrejada. Mas aí o anjo aparece em sonho para ele e diz assim, nada disso, José. Ela precisa de você nesse momento. Vamos lá, não vai ser fácil, mas vai dar tudo certo. Até as histórias bíblicas a gente consegue encaixar, né? E quanto mais as histórias de Hollywood. Pega aí Harry Potter, Rei Leão, todos eles são assim tipicamente a jornada do herói, porque constrói a trama e faz a amarração final. A gente contando uma história assim, as pessoas vão ficar super ligadas. Você pode falar sobre física quântica, você pode falar sobre química, você pode falar sobre produção de plástico, contando histórias, porque você sabe que a gente tem 3 grandes intenções na comunicação. Você fala para informar, para persuadir ou para entreter. Para as 3 coisas, o contar histórias funciona muito bem. Para informar, se eu tenho algo muito difícil que eu preciso transmitir para as pessoas, contando histórias, eu consigo traduzir essa dificuldade. Olha como a matemática é ensinada. Eu acho bárbaro, porque a matemática é ensinada toda a partir de problematização. Se eu ensino para uma criança que 2 mais 2 é igual a 4, ela vai ter que decorar que 2 mais 2 é igual a 4. Agora, se eu digo para ela, olha, o Joãozinho tinha 2 bolinhas de gude, e ele foi competir com um amiguinho dele, e ele ganhou a competição e conseguiu mais 2 bolinhas de gude. Com quantas bolinhas ele ficou? A pessoa consegue desenvolver o raciocínio. É a partir da Ela história. participa do resultado, da construção. Quer dizer, ou seja, o que você está dizendo aqui para a gente é assim, toda vez que a gente vai se comunicar, a gente precisa fazer com que a pessoa, vamos dar o outro lado, construa junto com você aquele resultado. Quanto melhor for a compreensão dele, e essa é uma questão que eu sempre gosto de abordar, quanto for melhor a compreensão, não a concordância ela vem depois da compreensão. Se eu não compreendo, como é que eu vou concordar ou discordar de alguma coisa? Né? Agora, você falou das coisas. Sabe que outro dia eu estava assistindo novamente algumas entrevistas, algumas palestras de um cara que toda vez eu ouço ele contar a história uma vez e eu continuo rindo todas as vezes. Ariano Suassuna. Amo, adoro. Você já viu uma chamada na televisão que tem uma fala dele que ele diz assim, eu tenho uma paixão pelos mentirosos. Poxa, isso choca, né? E aí ele explica por quê, né? Não aquele mentiroso que quer trapacear, mas aquele mentiroso que usa criatividade, não sei o quê. Ele é genial. E é interessante que muitas vezes ele conta como ele sendo o personagem principal, mas as pessoas se colocam no lugar dele, né? Então, uma das histórias que eu acho que foi muito impactante para mim foi a ideia quando ele foi eleito para ser como é que chama? Academia Brasileira de Letras, né? Ele foi ser imortal, né? E aí teve um jantar na casa de uma personalidade. Ele não comentou, mas disse que a mulher chegou para ele e falou: o senhor já foi para a Disney? E ele disse: eu nunca saí do Brasil. Aí ele leva toda a pessoa, e a gente vai morrendo da risada, porque depois ele chega no final e dá a chave principal, ou seja, o chavão, o resultado final, que ele falou: eu entendi que a mulher tinha 2 tipos de pessoas, aqueles que foram para a Disney e aqueles que não foram para a Disney, aqueles que conhecem a Disney, aqueles que não conhecem a Disney. Né? É o tipo da coisa. E ele contando, o público ria e você acaba rindo. Toda vez que eu ouço a história, vale a pena, como dica para o pessoal, procurem essas pessoas para entender como elas fazem. Não é para repetir, não é para fazer papagaio, eu vou fazer exatamente. Vai aumentando seu repertório, né? Mas na PNL a gente chama de modelagem, né? Eu vou olhar para você, Adriane, e vou ver que você, de repente, tem alguma coisa que eu achei muito legal. Só que eu não vou fazer como você. Né? Eu brinco muito. O Eduardo Chinachi, que tem o cabelo comprido, né? Agora, e ele, como todo descendente japonês, ele é
o cabelo dele é muito liso. Então, eu brinco com ele, que a gente fica observando, quando ele quer mudar de assunto, ele pega e faz assim com o cabelo. Está dando sinal, esse assunto já deu. Aí eu brinquei com ele uma vez e falei, cara, não dá para fazer, porque eu não tenho esse cabelo para fazer, né? Então, se eu começar não vai poder modelar com ele. Mas você pode arrumar os óculos, por exemplo. Também. Não, pode ser o seu sinal para mudar de assunto. E vários dos grandes comunicadores têm alguma coisa. Muitas vezes é inconsciente, mas grande parte desses grandes comunicadores estudam esse processo. Com certeza, a gente se influencia o tempo todo, não é? Isso é fascinante. É muito legal. Adriane, nós estamos com mais de 40 minutos já batendo papo. Quando o papo é bom, a gente nem sente passar, né? Então, agora, o que eu quero com você? Eu queria que você deixasse pelo menos algumas dicas para as pessoas que vão assistir, o que elas devem fazer para melhorar a sua comunicação, para aprimorar, porque todos nós sabemos, a gente se comunica o tempo todo. Mas como eu posso aprimorar? Que dicas você daria para essas pessoas? A primeira dica que eu gosto de passar assim, para todos os meus alunos, para todas as pessoas que chegam perto perguntando sobre alguma coisa de como melhorar sua própria comunicação, eu digo, leia em voz alta. 10 a 15 minutinhos por dia de leitura em voz alta, porque aí você vai clonar o seu tempo de maneira inteligente, sem criar estresse, né? Porque eu digo que é a única forma saudável de clonar o tempo, porque ao mesmo tempo em que você vai colocar em dia a sua leitura, você vai treinar a sua fala, entonação, interpretação, perceber a sua própria fala, velocidade, força, dicção. Preciso melhorar a pronúncia dessas palavras. Então, você ganha em todos os aspectos. Vai melhorar, vai aumentar o seu repertório, porque você vai estar alimentando ali a sua leitura. Então, é a principal dica para desenvolver fluência na sua comunicação. Leitura em voz alta. Precisa aprimorar a sua dicção? Faz essa leitura em voz alta e algumas frases faz a leitura bem exagerada. Por quê? Você vai soltar a sua musculatura do aparelho fonador. Então, você vai começar a trabalhar a articulação das palavras. Quer melhorar ainda mais a dicção? Pega uma rolhazinha, quando tomar um vinho, guarda a sua rolha para fazer seus exercícios de dicção. Mas se não tiver uma rolha, pega o seu dedo indicador, dobra assim e coloca aqui nos dentes da frente. E algumas frases da sua leitura em voz alta, você vai fazer com o dente assim, porque isso vai fazer com que você force um pouquinho mais daqui, nada exagerado para não deslocar maxilar, por favor, né? Mas vai forçar a trabalhar a musculatura do aparelho fonador. É tudo músculo, mucosa, saliva e, né, movimentação. Um músculo que não é trabalhado se atrofia. Quando a gente vê um velhinho, uma velhinha falando assim, minha filha, tudo bem? Como é que tá você? É porque não trabalhou aquela musculatura. Se nós mantivermos o músculo acordado, tonificado, trabalhado, a nossa fala vai ser sempre bem articulada. Então, para tudo isso ajuda fazer a leitura em voz alta. Eu acredito que é a dica mais importante. E depois essas que nós tratamos aqui. Planeje com flexibilidade. Fale sobre assuntos que você conhece. Se não conhece, se debruce para conhecer. Eu estou fazendo faculdade, eu preciso apresentar um trabalho. Você vai preparar o seu trabalho, você vai estudar aquele assunto. Então, quando você chegar a público para apresentá-lo, você já vai conhecer. Nós temos que tomar posse do assunto para sermos autoridade. Então, planeje, fale sobre o que você conhece, de preferência sobre o que você gosta, e aí vai que vai. Tem medo de falar em público? Desafie-se. Desafie-se, porque a prática é a nossa melhor escola. A autoconfiança é desenvolvida quanto mais a gente se expõe. Então, desafiar-se. Esteja sempre pronto. Alguém gostaria de dar uma palavrinha? Eu gostaria, né? Para você se desafiar e melhorar cada vez mais. Maravilha. Bom, nós estivemos aqui com Adriane Werner. Adriane, nosso café sempre desce adoçado porque ele está redondinho. Tá? Acompanhe a nossa Hora do Café, envie sugestões, compartilhe, se inscreva no meu canal e nós vamos ter muito mais situações. E se vocês quiserem mais informações sobre
O trabalho da Adriane vai estar no meu YouTube, os dados para entrar em contato com a Adriane. E se quiserem fazer perguntas para ela, tenho certeza absoluta que ela vai se comunicar da melhor forma com todo mundo. Muito obrigado, Adriane, por esse movimento maravilhoso, muito gostoso. E iniciamos assim a nossa Hora do Café de 2023. Até a próxima. Um grande abraço a todos. Feliz 2023 para você, Adriane, e para todos os nossos companheiros, companheiras, amigos, amigas que estão assistindo e acompanham a nossa Hora do Café. Até mais, gente. Abração.